Tava pensando se eu chamava essas minhas reflexões no varal de reflexões do varal. Mas aí eu achei que ia ficar muito clichê. Aí eu pensei em colocar o nome da máquina de lavar da minha mãe. O pai botou nome na máquina de lavar da minha mãe. Lá de fora, né? Porque um dia ele entrou no banheiro e a máquina fica assim dentro do banheiro, né? A casa não tem muita estrutura dessas coisas de eletrodoméstico, eletrônico, porque não tinha luz, né? E foi feita assim, sem pensar nessa coisa da ligação elétrica. Então, o lugar que deu pra botar a máquina de lavar foi dentro do banheiro. E aí ele entrou dentro do banheiro fazer a sua reflexão, né? E aí saiu de lá e comentou assim, eu olhei pra dentro da máquina de lavar e parecia que ela me dizia assim, não aguento mais, não aguento mais, não aguento. Que o pai é meio onomatopeico, assim, né? Ele faz o som das coisas, ele, quando vai contar um caos, ele, ele faz o som da coisa, entende? Então a máquina da minha mãe diz, não aguento mais, não aguento mais. Eu acho que eu vou chamar de não aguento mais. O quadro esse aqui. Ai, ai, falando em mãe e pai e toda essa coisa de cuidado. Porque, assim, nesse clima ainda de Dia das Mães, né? O mundo não é maternal, né? Nada. Pelo contrário, quando as coisas vão mal, a tendência das pessoas dentro dessa lógica do patriarcado, assim, é invocar, né, a figura do pai severo. Então, tipo, quando tá tudo meio caótico, economia, ou enfim, as coisas não vão bem, a atitude é sempre do pai severo, né? A pesquisadora Rosana Pinheiro Machado, inclusive, que pesquisa essa questão do autoritarismo e tal na política, sempre fala isso, né? Dessas representações do masculino ferido, que se refletem nas estruturas, né? Nos representantes, no governo. E aí é isso, chama, né? A gente vê aí essas figuras que resolvem as coisas no laço, na guerra, na violência, nos símbolos fálicos, na arma. Né? Entenderam, né? Pois é, o mundo não é maternal, mas a gente precisa construir essas relações maternais no cotidiano, no miúdo, por mais que elas sejam consideradas sempre secundárias. E eu tava pensando sobre isso, assim, numa expressão que, que eu acho bom porque a gente não usa, por exemplo, no meu círculo familiar a gente não usa isso, assim. Ah, mas eu ouço muito falar, que é a história do, como é? Mal acostumado. Eu acho um absurdo falar de mal acostumado. Esses dias eu vi um videozinho, era uma palestra do Mário Sérgio Cortella, que é filósofo, né? E que muita gente segue e tal, e eu também gosto bastante dos textos dele. E aí ele falava, assim, no final do vídeo que as mulheres ficam mal acostumadas, mas era no sentido, assim, de que quando era pra plateia rir, né? Pra dar risadinha. Que a esposa fica mal acostumada se o cara dá muito carinho, né? E tem uma música de quem é? Do Araqueto, não sei. Mal acostumada, você me deixou. Não, mal acostumado, você me deixou. Mal acostumado com o seu amor. Ou seja, meu povo, mal acostumado, mal com L, né? Bem acostumado é quem não tem amor. Ou seja, o amor é um mal com U, né? Um mau costume. Os bons costumes são o quê? O ódio? Sim, tem coerência se for pensar, né? Porque eu, por exemplo, sempre desconfiei e acho que causa mal-estar com L. Essa história da moral e dos bons costumes. A gente sabe onde é que elas nos levaram, né? E não foi a situações de afeto e amor. Mas, puxa, amar de mau costume. O fato de amar, acolher, mimar, né? E aí
nessa história do mundo que não é maternal, né? Esperam essa candura das mães, né? Mas é num âmbito só, tipo assim, é num âmbito privado e individual. Resolva-se, né? Se o mundo não é maternal, tu cria ali o teu universo e espera-se que seja, mas não é assim, nós refletimos as estruturas, né? E nem sempre a gente consegue oferecer isso. E que ruim que isso não se reflete nos coletivos, né? Que a gente não trata todas as nossas relações nessa perspectiva de que o amor e o afeto sejam bueníssimos costumes. Por favor. Eu quero me acostumar com carinho, com afeto, com amor. A pessoa não recebe afeto, amor de quem deve receber, de confiança, né, do seu círculo. Depois passa o resto da vida esperando um colo, migalhando afeto. Às vezes, em lugares horríveis, se põe em condições de miséria afetiva mesmo, né? E aí migalha afeto, se submete a situações para ganhar algo que deveria ser um bom costume, uma coisa propagada, né? E não, é tratado como ruim, como secundário, como não desejável, né? Oh, eu queria um mundo mais maternal, viu? Pá. Ai, tem que frustrar porque depois a vida vai ensinar. Se tu não ensina em casa, ensinar o quê? Mas meu povo, se a vida é hostil, não precisamos ser hostil. Vamos oferecer outra coisa, né? A vida é hostil porque a gente faz dela hostil. E a gente pode não só criticar, né, as instituições, ser instituinte também, né? Ser quem cria os tipos de relações e processos desejáveis, né? Nos coletivos que a gente habita, que a gente convive, né? Tá sério o papo hoje. Sério o papo. Porque hoje eu já amanheci pensando assim, dia das mães, tudo. Pra mim foi um dia das mães diferente, porque circunstancialmente passei longe dos meus filhos e longe da minha mãe, né, dos meus pais. E foi um dia mais de pensar sobre a maternidade do que de vivenciar. Às vezes não dá tempo, né, no pega pra capar ali do dia a dia, das responsabilidades da gente, e não dá tempo de pensar sobre, né, como que a gente tá fazendo, e aí é bom essa pausa, né, pra poder refletir sobre isso. E aí hoje foi um dia de refletir, assim, sobre essa questão da maternidade. Que louco.